Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nova série do canal Heróis da Fé. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um sermão de um dos pregadores mais conhecidos da história, John Wesley. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Cristo ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino dos céus. Também curava todo tipo de doenças entre o povo. Uma consequência natural foi que muitos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém e de toda a região da Judéia, além do Jordão, o seguiam. A multidão era tal que nenhuma sinagoga a comportava. Jesus subiu ao monte onde havia espaço para todos os que se chegavam das mais diversas partes. Quando ele se assentou, os discípulos se aproximaram dele. Então começou a ensiná-los. É importante observar quem está falando aqui para prestarmos atenção em como ouvimos. Jesus era o representante do Senhor do céu e da terra, o Criador de tudo. Como tal, tinha o direito de dispor de todas as criaturas de Deus. O Senhor, nosso governante, dirige tudo. Seu reino é desde a eternidade. Ele é o grande legislador que pode impor todas as suas leis. Tem condições de salvar e destruir. Pode punir com a separação eterna de sua presença e da glória do seu poder. É a sabedoria eterna de Deus Pai que conhece o material de que somos feitos. Ele compreende o mais íntimo do nosso ser. E o que Jesus está ensinando aqui no monte? Jesus, que foi enviado do céu, mostra-nos o caminho para o céu, o lugar que Deus preparou para nós, a glória que possuía antes de existir o mundo. Ele nos ensina o verdadeiro caminho para a vida eterna. Esse é o caminho real que leva ao reino de Deus. Todos os outros caminhos levam à destruição. Pelo caráter daquele que fala, temos certeza de que ele declarou a plena e perfeita vontade de Deus. Ele não pronunciou um mínimo a mais. Não disse nada além do que recebeu de Deus. Agora é necessário observar a quem Jesus estava ensinando. Ele não ensinava apenas aos apóstolos. Do contrário, não precisaria ter subido ao monte. Uma sala na casa de qualquer um dos discípulos teria comportado todos. Além disso, não parece que os discípulos que estavam com ele fossem apenas os 12. A palavra os inclui todas as multidões que subiram com ele para o monte. Isso é afirmado pelos versículos finais do capítulo 7. Ali está escrito que as multidões ficaram maravilhadas com seus ensinos, e ele as ensinou como alguém que tinha autoridade, não como os escribas. Não foi só as multidões que estavam com ele no monte que Jesus ensinou o caminho da salvação. Jesus estava ensinando a todos nós. Estava ensinando a todos os homens e toda a humanidade. Jesus estava ensinando as crianças que ainda não haviam nascido, de todas as gerações futuras. Por fim, podemos observar como Jesus ensina aqui. De certo, ele falou como homem, nenhum falou antes. Sua fala é particularmente marcante aqui. Ele falou não só como os santos de outrora, ainda que estes falassem sob a unção do Espírito Santo. Não falou como os apóstolos, ainda que estes fossem os sábios mestres de obras da igreja. Acima de tudo, podemos ver o amor impressionante com que Jesus revelou a vontade de Deus para a humanidade. Ele não nos chama de volta para um monte ardendo em chamas ou para a escuridão, as trevas e a tempestade. Ele não troveja dos céus com granizo e brasas. Jesus agora se dirige a nós com uma voz calma e suave. Bem-aventurado ou felizes os pobres em espírito. Felizes são os que choram, os humildes, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, felizes no final e ao longo do caminho. Eles são felizes nesta vida e na vida eterna. É como Jesus nos dissesse: quem é aquele que anseia viver uma vida boa e deseja ter bons dias?
Veja, darei a você aquilo que a sua alma anseia. Aqui está o caminho que há tanto tempo você busca em vão. Agora observe comigo a autoridade com que Jesus ensina. Era justo que dissessem que ele ensinava não como os escribas. Observe seus modos, que não podem ser expressos em palavras. Observe o ar com que Jesus fala. Ele não fala como Moisés, o servo de Deus. Não fala como Abraão, amigo de Deus. Não fala como nenhum dos profetas ou filho do homem. Aqui existe algo sobre-humano. Jesus manifesta algo mais do que qualquer outro ser criado. Ele fala como Criador de tudo. Fala a palavra de Deus com a autoridade de Deus. Pronuncia essa palavra como o que existe por si, o Supremo, o Deus que está acima de tudo, bendito para sempre. O fundamento de tudo isso é pobreza em espírito. Portanto, Jesus começou seu discurso com o ensino: bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Supõe-se que os que se reuniam em torno de Jesus eram na maioria pobres do mundo, havendo entre eles poucos ricos. Nessa circunstância, Jesus fez uma transição das coisas temporais para espirituais. Bem-aventurados, disse ele, ou felizes, como é possível traduzir a palavra. Nesse versículo os seguintes: bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus não disse que eles eram pobres em relação às circunstâncias exteriores. É possível que alguns dos ricos estejam tão longe da felicidade quanto um monarca em seu trono. Jesus disse: os pobres em espírito. Ele se referia àqueles que, independentemente das posses materiais, têm essa disposição no coração. Ele estava falando sobre aqueles que são pobres em espírito, que é o primeiro passo para toda a felicidade real e substancial. Sem essa qualidade, não há felicidade neste mundo ou no porvir. Alguns acreditam que Jesus queria, com pobres em espírito, apontar para os que amavam viver na pobreza. Esses pensam que Jesus se referia aos que eram isentos de ganância e amor ao dinheiro. Eles imaginavam que era desejável temer, não buscar as riquezas. Talvez tenham sido induzidos a julgar assim por limitarem os pensamentos ao termo exato. Talvez tenham sido motivados pelo ensino do apóstolo Paulo de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A consequência dessa crença é que eles buscaram a pobreza, despiram-se não só das riquezas, mas de todos os bens mundanos. Daí os votos de pobreza voluntária terem surgido entre os espirituais. Eles supunham que um alto grau de pobreza seria um grande passo rumo ao reino dos céus. Quem então são os pobres em espírito? Sem dúvida, para Jesus, os pobres em espírito são os humildes. Os pobres em espíritos são os que se conhecem, são os que têm convicção dos próprios pecados, são aqueles a quem Deus concedeu aquele primeiro arrependimento. Isso precisa ser dado antes para que a fé de Jesus possa existir. Aquele que é pobre em espírito não depende de suas posses materiais, não consegue dizer: sou rico e abastado em bens, de nada careço. O pobre em espírito sabe que é desprezível, pobre, miserável, cego e nu. Tem convicção de que é de fato espiritualmente pobre. Sabe que nele não habita bem algum espiritualmente. Ele diz: nada de bom habita em mim, somente o que é mau e abominável. Possui um profundo senso do pecado, repulsivo que o envolve desde o nascimento. Sabe que o pecado recobre a sua alma e corrompe totalmente cada poder e faculdade. Ele vê mais e mais os maus impulsos que brotam daquela raiz maligna. Tem consciência de seu orgulho e de sua arrogância de espírito. Sabe de sua constante inclinação para pensar de si mesmo mais do que convém. Está convencido de sua vaidade e sede de estima e honra que vem dos homens. Sabe que possui ódio, inveja, ciúmes, vingança, ira, maldade e amargura. Admite uma inimizade inata contra Deus e contra os homens.
que aparece em milhares de formas, reconhece que ama o mundo em vez de amar a Deus. Confessa a própria vontade, os desejos tolos e nocivos agarrados ao fundo da sua alma. O pobre em espírito tem agora plena consciência de sua culpa. Sabe a punição que merece, sabe que poderia ser punido por sua mente carnal e pela corrupção universal das suas naturezas. Entretanto, está muito mais ciente da punição que merece por todos os seus desejos e pensamentos malignos, palavras e ações pecaminosas. Não duvida nem por um momento que o menor deles merece a maldição. Acima de tudo, sabe que é culpado de não crer em Jesus. Como ele pode compensar esse passado? O que oferecer a Deus em troca da sua alma? O que fazer para interromper a vingança divina? Como comparecer à sua presença? Como pagar pelo que deve? Mesmo que a partir deste momento ele prestasse obediência perfeita a cada comando de Deus, isso não emendaria o seu passado. A pobreza em espírito, portanto, é um justo senso de pecado interior e exterior. É o reconhecimento da nossa verdadeira culpa e impotência. É o primeiro passo que damos na corrida espiritual à nossa frente. O reino dos céus, portanto, está em nós, isto é, o reino dos céus ou o reino de Deus. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça é a vida de Deus na alma. É ter a mesma mente que estava em Jesus. É a imagem de Deus estampada no coração. É sermos renovados à semelhança do Deus que nos criou. É a experiência pessoal do amor de Deus. É amar toda a humanidade por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Essa paz é a paz de Deus, é uma serenidade tranquila da alma, é uma crença maravilhosa em Jesus, que não deixa dúvidas de que somos aceitos por Ele. É uma paz que exclui todo medo, exceto o medo amoroso de ofender a Deus, que nos deu essa graça e esse perdão. Esse reino de Deus interior inclui alegria no Espírito Santo. O Espírito nos convence interiormente que recebemos a redenção por meio de Jesus. É uma alegria saber que a justiça que estava em Jesus nos foi imputada. É uma alegria saber que todos os pecados do passado estão perdoados e redimidos. É uma alegria reconhecer que recebemos a nossa herança e somos um com Deus. É uma alegria saber que somos seus filhos e estaremos sempre com Ele. Esse reino dos céus já está aberto para a alma aqui na terra. É a nascente daqueles rios de prazer que fluem de Deus e sua graça. Você, que Deus fez ser pobre em espírito, é o herdeiro desse reino dos céus. Quando se sentir perdido, saiba que tem direito ao reino dos céus. As promessas e os ensinos graciosos de Jesus são verdadeiros. Esse reino foi adquirido por Ele para você. Está bem perto. Você está na fronteira do céu. Mais um passo e você entrará no reino da justiça, paz e alegria. Você acredita que é totalmente pecador? Olhe para Jesus, que prometeu levar todos os pecados do mundo. Você é totalmente impuro? Veja em Jesus a justiça que Ele prometeu. Você é incapaz de resolver o menor dos seus pecados? Ele tomou todos os seus pecados sobre si. Basta que você acredite nisso. Todos os seus pecados são perdoados. Você sabe que é totalmente impuro na alma e no corpo? A graça de Deus o purificará e o deixará sem pecado. Tenha a ousadia de crer nisso. Você já não precisa torturar-se na incredulidade. Levante-se e creia nas promessas. Então será capaz de dar glória a Deus e gritar em ações de graça do fundo do coração. Quanto mais avançamos no conhecimento e no amor de Deus por meio de Jesus, mais discernirmos a nossa alienação dele. Por intermédio das palavras e ações de Jesus, ganhamos consciência da inimizade que reside na nossa mente carnal. Vemos a necessidade de sermos inteiramente renovados na justiça e na santidade. Os que são novos nesse reino dos céus têm pouca consciência disso. Estão cheios de entusiasmo e alegria em seu novo relacionamento com Deus. Reconhecem que nunca poderão ser removidos desse novo relacionamento. Deus
acreditam os tornou totalmente fortes. O pecado está longe, sob os seus pés, que mal acreditam que permanece dentro deles. Mas Jesus sabia que esse estado triunfante não costuma durar muito. Portanto, ensinou imediatamente: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não podemos imaginar que essa promessa é para aqueles que choram por alguma circunstância terrena. Não é para aqueles que estão tristes ou sobrecarregados por conta de algum problema ou desapontamento terreno. Não se aplica aos que sofreram a perda de reputação, amigos ou fortunas. Também não pode reclamar esse conforto os que afligem intencionalmente. Os que temem algum mal temporal e sofrem de ansiedade pelas coisas terrenas permanecerão enfermos no seu coração. Não receberão essa bênção de Deus. Isso ocorre porque eles não têm Deus nos pensamentos. Assim andam nas sombras e se preocupam em vão. Tudo o que receberão do Senhor é o que estão recebendo no mundo. Os lamentadores de quem Jesus fala são os que choram por outro motivo. Ele se refere aos que choram por Deus. São aqueles que perderam a alegria espiritual que já tiveram um dia. Eles perderam o poder perdoador da sua palavra e não sentem o sabor do mundo bom que está por vir. Agora Deus parece esconder-se deles a sua face. E eles têm problemas. Eles não conseguem enxergar através da nuvem escura. Agora vem a tentação e o pecado que supunham ter desaparecido para nunca mais voltar. A tentação e o pecado ressurgem, perseguindo-os, abraçando-os por todos os lados. Não é estranho que a alma deles esteja agora angustiada. Os problemas e as cargas tomam conta. Nesse momento, Satanás vem para atacar ainda mais. É ele quem pergunta: e agora, onde está o seu Deus? Onde está a felicidade que você tinha? Onde está o início do reino dos céus na terra? Você afirmou que Deus havia perdoado seus pecados. Certamente Deus não sabe disso. Foi um sonho, mera ilusão, invenção da sua imaginação. Se os seus pecados estão perdoados, por que você se sente assim? É possível que um pecador perdoado seja tão impuro desse jeito? É certo que esta aflição presente não é prazerosa, é deplorável. Entretanto, pode dar um fruto pacífico aos que estão sendo atacados por ela. Felizes, portanto, são os que assim choram. Se esperarem no Senhor e não se afastarem dele, serão consolados. Não podem aceitar o consolo e os consoladores miseráveis do mundo. Precisam rejeitar resolutamente todo o consolo humano, cheio de tolice e vaidade. Precisam evitar todas as diversões ociosas e distrações do mundo, prazeres que perecem no uso e só tendem a paralisar e entorpecer a alma. O resultado é que continuam conhecendo Deus e recusam perseverantemente qualquer outro consolo. Esses serão consolados pelas consolações de seu Espírito Santo. Receberão nova manifestação de seu amor, novo testemunho da aceitação divina que nunca mais lhe será tirada. Essa garantia plena de fé engole toda dúvida e todo medo que atormenta. Deus agora lhes dá esperança segura e duradoura, forte consolação por meio da graça. Não precisamos discutir se é possível que se perca alguém que tenha sido iluminado e participado do Espírito Santo. É suficiente dizer, pelo poder que neles agora repousa: quem nos separará do amor de Cristo? Pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse choro, portanto, chega ao fim e se perde na alegria santa pelo retorno da presença de Deus. Não se permita levar pela cegueira do mundo. Os filhos de Deus não precisam ser atormentados por aqueles que ainda andam nas trevas. Os seus olhos já estão iluminados. Você não anda em sombras vãs. Deus e a eternidade são reais. O céu e o inferno estão de fato abertos diante de você. Você está à beira de um grande abismo, que já engoliu mais do que as palavras conseguem expressar. Ele tem engolido nações e famílias, povos e línguas.
e anseia por engolir ainda mais. Quer vejam, quer não. O abismo pega os volúveis e os miseráveis. Venha e clame para ser poupado. Todos podem elevar a voz a Deus, que rege o tempo e a eternidade. Você e sua família podem ser contados entre os dignos de escapar da destruição, que chega como um redemoinho. Busque a salvação divina, para poder ser salvo de todas as ondas e tempestades da vida. Para o céu onde Deus deseja que você esteja. Busque-o agora, em pobreza e em espírito, até Deus enxugar as lágrimas dos seus olhos. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Manda em todos os grupos do WhatsApp que você tiver. Também quero agradecer a vocês pela ajuda, pois já chegamos aos nossos primeiros 100 inscritos no canal. Um forte abraço e lembre-se, você é um discípulo de Jesus.